Projeto Integrador 3, Eixo da Computação. Nesse semestre, vamos desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, inclua script web, nuvem, uso e fornecimento de API, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. Nós escolhemos o desenvolvimento de sistema para seleção de examinadores de especialidades escoteiras. Os integrantes do grupo do Polo do Jaçanã e do Capão Redondo são Bruno D'Amico, Cristina Martins, Emi Tioca, Natália Porcelli e Reinaldo Cid. Falaremos sobre o movimento escoteiro, sobre o problema apresentado, a metodologia utilizada, os resultados e a conclusão do trabalho. O movimento escoteiro é um movimento voltado para o jovem e também feito por eles, com auxílio de adultos voluntários. Um pouco de história. O escotismo originou-se na Inglaterra em 1907, chegou ao Brasil em 1910. É um movimento de caráter educacional, cultural, beneficente, filantrópico, voluntário e sem fins lucrativos. Ele está presente em 745 cidades, contando com mais de 1.600 unidades escoteiras e aproximadamente 112 mil participantes. Qual a sua proposta? Contribuir para a educação de jovens por meio de um sistema de valores baseado na promessa na lei escoteira, para auxiliar os jovens a se tornarem protagonistas na construção de um mundo melhor, onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade. Após reuniões com o grupo escoteiro e usando a ferramenta de jornada do usuário, determinamos e delimitamos o problema, que consiste na dificuldade de encontrar de maneira simples e rápida avaliadores para especialidades escoteiras. Para evoluir em sua jornada rumo ao desenvolvimento pessoal, os jovens são incentivados a aprender novas habilidades, nomeadas de especialidades. Para que os jovens consigam se especializar em determinado assunto, eles precisam de um examinador apto para tal atividade. A demora na localização dos examinadores pode levar à perda de interesse em determinado tema e até na desmotivação em seguir no grupo. Na metodologia, utilizamos a ferramenta Design Thinking, o PBL, para a construção da solução. Posteriormente, selecionamos a linguagem Python, o banco de dados SQLite, o framework Django e o controle de versionamento GitHub. Na fase seguinte, incumbimos de construir uma API e realizar testes com pipeline de dados. A PBL é o método utilizado pela Univesp para aplicação no projeto integrador, no qual, ao lidar com um problema real, o aluno aprende por meio da resolução de um problema real. Para entender o problema, utilizamos uma técnica da etapa de ideação do Design Thinking, o mapa de jornada do usuário. Aqui está o mapa da jornada do usuário, preenchido, onde nós determinamos os pontos de dor e achamos as oportunidades. Em metodologia, a cultura DevOps trabalha de forma colaborativa, com definição do compartilhamento de responsabilidades, processos e métricas, para obter o desenvolvimento do projeto com agilidades e funcionalidades. As etapas do DevOps são plano, desenvolvimento, publicação, monitoramento, análise e o ciclo continua. Para a automatização das tarefas operacionais cotidianas e a padronização dos ambientes necessários durante todo o ciclo de execução do projeto, será utilizado o container Docker. Durante o desenvolvimento dos projetos, acontecem falhas de execução. A integração contínua assume esse papel de corrigir essas falhas, ou seja, as alterações são reconhecidas pelo CI, que constrói uma build, realiza os testes e mescla no repositório compartilhado. Entrega contínua é uma prática da DevOps para automação para acelerar os métodos da entrega da aplicação. Todas as modificações realizadas pela equipe de desenvolvedores serão enviadas para um repositório. Abordagens DevOps ou de engenharia de confiabilidade de sites utilizam uma série de etapas para a disponibilização de um software chamado Pipeline CI/CD. As fases que compõem o pipeline CI/CD são parte de um conjunto de tarefas chamado pipeline. As fases são as seguintes: compilação, fase em que ocorre a compilação; teste, automatização dos testes do código poupa tempo e esforços; lançamento, envio da aplicação para o repositório; implantação, o código é implantado no ambiente de produção; conformidade e validação. Nessa fase é validada a versão solicitada pela empresa. Após isso, determinamos uma solução, que foi o desenvolvimento da API com banco de dados das profissões, hobbies e habilidades dos pais ou responsáveis pelos escotistas, com a missão de diminuir a demora na procura e estimular a participação dos familiares nas atividades do grupo. Ok, nessa parte do vídeo falaremos sobre a questão técnica, as ferramentas e as tecnologias utilizadas para o projeto. Bom, então iniciando aqui com a parte do CI/CD, a gente está utilizando o Docker, então como a gente tem mais uma imagem Docker, a gente tem uma para o Unicorn e uma para o Nginx.
a gente está utilizando o Docker Compose. Temos o Dockerfile, que é o arquivo responsável por gerar a imagem para a gente, então ele já traz uma imagem com um Python 3.8 instalado. A gente vai instalar os requirements, que são os pacotes necessários para a utilização para nossa aplicação. Faz a cópia do projeto também para a imagem. E o Enterpoint é um arquivo que tem alguns comandos também, como make migration, migrate e o comando de subir a aplicação. Falando especificamente aqui da parte do pipeline, a gente tem o arquivo YML, que é onde tem aí o passo a passo para a gente fazer a nossa pipeline. Então, toda vez que a gente faz um push na branch master, ele começa esses passos, faz um checkout lá no Git, instala as dependências, traz os containers com as imagens que foram geradas anteriormente pelo Docker Compose, ele gera novamente uma imagem com as informações de alteração que foram feitas. E aqui é a parte de fazer o login no Heroku. Então, a gente está utilizando o Secret Keys para fazer o login de uma forma mais segura. Essa senha ela é cadastrada lá no GitHub e aqui a gente utiliza somente, chama essa secret. Depois de fazer o login, é enviado o código para o Heroku, que é onde está disponibilizada a nossa aplicação. Então, para a gente iniciar a nossa pipeline, a gente segue com alguns comandos aqui no Git. Então, git add, depois o git commit e aí o git push. Então, a partir desse momento, ele vai subir a nossa pipeline, vai fazer a execução. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, para não tomar muito tempo do vídeo. Então, já foi finalizado o processo de deploy, né? Foi a parte do setup e depois a parte do deploy para o Heroku. E a gente já pode observar a nossa aplicação aqui. Então, para ter acesso à aplicação, a gente faz um login. A gente tem aqui a opção de buscar pelas competências, né, pelas habilidades ali que a gente gostaria. Aqui no cadastro de número de registro é possível subir um Excel com mais dados de uma vez, mas também se quiser fazer aí, subir unitariamente, dá para fazer e através da administração do Django. Dá para fazer a criação de grupos de usuários, dos dados dos associados, número de registros e as habilidades, né, que são as skills. Voltando aqui para o site, a gente implementou a API do WhatsApp para que as pessoas consigam fazer o contato com o pessoal do grupo escoteiro. E a gente tem também a implementação aí para acessibilidade do VLibras. O VLibras ele faz a tradução aí em tempo real para a linguagem brasileira de sinais, trazendo também acessibilidade aí para a nossa aplicação. Então, no caso, quando a gente clica, ele já faz a tradução aqui para a linguagem de Libras. Agora falaremos sobre o processo de construção da API. A API foi concebida para retornar um arquivo JSON com o nome dos especialistas examinadores de determinadas áreas do escotismo. Para a construção dessa API, nós utilizamos linguagem Python, Flask para o framework web, plataforma Replit para fazer o deploy, e aqui nós temos a construção da API. Nós colocamos 5 endpoints nela com as especialidades e cada endpoint retorna o nome dos especialistas. Para fazer a consulta e o fornecimento da API, nós construímos essa estrutura fácil utilizando as bibliotecas Request, Pandas, JSON, de Python, para fazer a demonstração do funcionamento. Aqui, na primeira endpoint, que é acampamento, ele retorna o nome, esse JSON com o nome dos especialistas. Em cartografia, a mesmo tipo de resposta. Hidrografia, também o nome dos especialistas. Rastreamento, o nome dos especialistas. E primeiros socorros, o nome dos especialistas. Esse é o arquivo JSON. Entretanto, ao tentarmos integrar essa API dentro do sistema, tivemos dificuldade por conta da complexidade de como foi estruturado o sistema. Então, nós não conseguimos fornecer dentro do sistema essa consulta. A API se mostrou funcional,
mas entretanto tivemos essa dificuldade técnica nesse momento. E essa foi a parte de apresentação técnica do nosso projeto integrador. No projeto integrador, os alunos são estimulados a desenvolver um projeto de autoensino, ou seja, na medida que delimitam um problema, são incentivados a investigar, pesquisar, elaborar e solucionar. O grupo escoteiro não tinha uma planilha ou um banco de dados com as informações dos tutores e avaliadores capacitados para determinadas especialidades, o que poderia causar desmotivação dos jovens na sua progressão. O desenvolvimento do projeto visa diminuir a demora na procura e estimular a participação dos familiares nas atividades. Através da ferramenta projetada, o grupo obteve um número maior de especialistas voluntários, com aumento da participação dos pais responsáveis, gerando um aumento na progressão dos jovens escotistas. Não podemos deixar de agradecer ao esforço do nosso orientador, professor Douglas Chagas da Silva, em nos proporcionar orientação em um ambiente de desenvolvimento onde podemos tentar, testar, errar e aprender, superando nossas limitações. Esse esforço nos ajudará a enfrentar o mercado de trabalho, sendo profissionais com uma visão diferenciada nos desafios que aparecerão nesta jornada. Muito obrigado.